Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Infomoney TV. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar uma aula geral sobre médias móveis. Eu vou te explicar todo o conceito da utilização das médias móveis, como que nós utilizamos ela no mercado financeiro e também como nós fazemos a leitura das médias móveis. Então, essa videoaula saiba tudo sobre médias móveis. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para me seguir nas redes sociais. Tem vídeos novos toda semana. Espero que esse vídeo possa contribuir com o seu aprendizado. Bom, vamos lá. Eu vou começar então falando aqui sobre médias móveis. Essa aula aqui eu vou tentar explicar todos os conceitos, explicar toda a estrutura e a formação das médias móveis. Vamos lá. Então, começando aqui, essa aula você vai aprender tudo sobre as médias móveis. Eu vou explicar para você os conceitos que estão por trás das médias, como que ela é estruturada, o que é uma média móvel, como que ela é organizada e também como que ela é formada. Posteriormente a isso, eu vou te explicar qual que é o objetivo da média móvel e também onde que ela está inserida dentro da análise técnica. E também, posteriormente, nós iremos explicar a diferença entre a média móvel exponencial e a média móvel aritmética. E para poder encerrar, eu vou colocar aí algumas periodicidades para você poder complementar os seus estudos. Bom, eu vou começar falando aqui sobre a média móvel. A média móvel, ela nada mais é do que um estudo estatístico em que nós utilizamos na análise técnica. A análise técnica nada mais é do que uma ferramenta, é uma metodologia de você estudar as ações, os ativos financeiros que são negociados na Bolsa de Valores através dos gráficos. E através dos gráficos temos alguns indicadores, temos alguns estudos estatísticos que vão auxiliar a gente na nossa tomada de decisão. Bom, então vamos começar aqui a entender um pouquinho mais sobre o conceito da média móvel. A média móvel, ela nada mais é do que a somatória de um valor, de vários valores dividido pela quantidade de valores que nós determinamos. Então, só para colocar em conceitos matemáticos, uma média, ela nada mais é do que a somatória de alguns valores dividido pela quantidade de valores em que você somou. Bom, eu vou começar aqui explicar um pouquinho, um conceito um pouquinho mais técnico, mas tentar de explicar de uma maneira um pouco mais simples, tá? A média móvel, você pode estabelecer ela a qualquer período. Nesse caso, quando eu falo período, você poderá olhar gráficos de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, de meia hora, gráfico de 60 minutos, gráfico diário, gráfico semanal. Enfim, o gráfico que você tiver o maior interesse. Por isso que eu coloquei aí ao lado o período X, em que você poderá utilizar gráficos de qualquer periodicidade. Essa estrutura que eu vou te apresentar agora é a mesma estrutura independente do período gráfico que você esteja utilizando. Só para poder deixar um contexto um pouco mais claro. Eu vou imaginar esse exemplo aqui, tá? Eu vou utilizar como um contexto para você poder entender gráfico diário, tá? Então vamos lá. Qual que é a estrutura? Eu coloquei aí nessa tela do número 1 até o número 21. Então, ou seja, eu vou pegar 21 valores em gráficos diário. Ou seja, eu vou pegar uma média dos últimos 21 pregões. Eu estou utilizando aí o gráfico diário como exemplo. Então, por que ela é uma média móvel? Porque nesse caso eu separei 21 valores, tá? Do número 1 até o número 21 e depois eu vou dividir por 21 valores nesse caso que eu estou utilizando. Por que ela é uma média móvel? Imagina assim, no pregão 1 eu tive o valor de fechamento a R$10. O pregão 2, o valor de fechamento a R$10,30. O pregão 3, eu tive um fechamento a R$9,80. O pregão 4, a R$9,60. E assim sucessivamente. Eu vou pegar 21 pregões, eu terei valores diferentes e eu vou dividir exatamente por 21, que nada mais é a quantidade que eu determinei, tá? Então, essa média móvel, ela se aplica a qualquer periodicidade. Eu, nesse exemplo, estou colocando a periodicidade número 21,
que particularmente é uma média que eu utilizo. Vamos lá. Por que ela é móvel? Então, o conceito você acabou de entender, que são 21 valores diferentes, tá? Em que eu vou somar todos esses valores e depois eu vou dividir por essa quantidade. Por que ela é móvel? Quando eu tenho um número novo, eu vou descartar o anterior. Então, imagina assim, passaram-se 21 pregões. Legal, então eu somei 21 valores e dividi por 21. Eu tenho um novo pregão e um novo valor que foi colocado aí no mercado. Eu vou descartar o último número e vou incluir o número mais recente. E assim sucessivamente. À medida que tivermos números novos, eu vou sempre descartar números anteriores. Danilo, você está me dando um exemplo então que pode ser um gráfico diário? Sim, pode ser um gráfico diário. Vamos imaginar que seja um gráfico de 1 minuto. Então aqui eu vou pegar o fechamento de cada candle de 1 minuto, ou seja, o exemplo, 10 horas e 1 minuto, eu peguei um valor, 10 horas e 2 minutos, peguei outro valor, 10 horas e 3 minutos, peguei outro valor, ou seja, eu peguei 21 minutos em valores diferentes. Eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 21. Então, não importa a periodicidade que você esteja analisando. Tá? Então, essa aí, de fato, que é a estrutura de uma média móvel. Bom, vamos lá. A média móvel, ela nada mais é do que um indicador dentro da análise técnica. Conforme eu mencionei, a análise técnica ela é um estudo em que você vai ver as movimentações dos ativos financeiros na Bolsa de Valores através dos gráficos. E nós temos indicadores. Os indicadores nada mais são do que estudos estatísticos que vão auxiliá-lo na sua tomada de decisão. Tem dois grupos, tá? Tem os rastreadores e os osciladores. Cada grupo desses indicadores tem um propósito diferente. Então nós temos os osciladores, é quando nós temos o mercado sem tendência, né? O mercado sem tendência, sem movimentações claras. E agora eu tenho os rastreadores, é quando o mercado tem tendências, movimentos direcionais. A média móvel, ela nada mais é do que um indicador rastreador, em que você vai utilizar dentro de um mercado de tendência. Bom, só para vocês terem ideia de alguns indicadores, tá? No mercado de rastreadores, nós temos as médias móveis, nós temos o MACD, o histograma MACD, o SAR parabólico. Agora, os osciladores, que é para mercado sem tendência, nós temos tais como IFR, estocástico, entre outros valores aí para o estudo da análise técnica. Então, só para vocês entenderem uma parte bastante técnica e bem conceitual. Bom, esse aqui é um gráfico em que eu vou mostrar um exemplo para você como que uma média móvel ela é estruturada. Então vamos focar aqui primeiro no gráfico, nos candles, tá? Eu tenho duas linhas aí, eu tenho uma linha vermelha e uma linha verde. Vamos começar agora pela linha vermelha. A linha vermelha ela é uma média móvel de 21 períodos. Então cada barrinha dessa me representa aí um dia. Então, para eu entender que essa média móvel de 21, eu vou pegar 21 pregões, somarei todos os fechamentos e vou dividir por 21. Então, perceba que eu sempre vou ter essa média vermelha mais próxima aos preços. Por quê? Porque eu estou olhando um período curto. Eu estou olhando o curto prazo, ou seja, estou olhando o fechamento dos últimos 21 pregões. E Danilo, e essa linha vermelha? O que significa essa linha vermelha? Significa uma média de 200 períodos. O que significa 200 períodos? Eu vou somar 200 períodos totalmente diferentes, né? E aí, quando eu tiver um novo valor, eu vou retirar o último e vou incluir o novo. Então, perceba, para que a curva seja inclinada ou não, ela vai depender do nosso período. Então, quanto menor valor, mais ela é influenciável. Quanto maior a periodicidade, mais difícil ou mais lenta essa média ela vai demorar para se locomover. Tá certo? Voltando aqui agora, o que nós temos? Aqui embaixo eu tenho o volume financeiro por dia. Então perceba que eu tenho... Dá para enfatizar o gráfico só rapidinho? Perceba aqui, ó, olha que bacana. Olha que bacana. Aqui embaixo vocês conseguem ver que eu tenho barras de volume. Então perceba que agora eu tenho uma linha azul aí na minha barra de volume, que ela me representa a minha média de volume.
Ou seja, além de eu ter a minha média dos preços que está no gráfico principal nos candlesticks, eu estou colocando uma média de volume. Para quê? Para eu saber se aquele volume naquele mês, para saber se aquele volume no mês foi acima da minha média, ou melhor, se aquele volume no dia ele está acima da minha média dos últimos pregões ou abaixo da minha média dos últimos pregões. Geralmente, eu utilizo uma média de 21 períodos no volume financeiro, que eu gosto de olhar, tem um rompimento, o mercado corrigiu até a minha média, aquele volume naquele dia, ela é maior do que 21 períodos? Ela está acima ou está abaixo? Isso vai me dar alguns parâmetros para poder aí, de uma certa maneira, ter resultados no mercado. Bom, voltando aqui, eu vou mostrar para você agora o objetivo de uma média móvel. Uma média móvel, ela foi criada para identificar o início ou o término de uma tendência. A média móvel, ela segue a tendência dos preços, ou seja, à medida que tivermos novos preços, ela vai reagir de acordo com o que tiver novos valores. Ela não vai antecipar um movimento. Ah, a média móvel apontou para cima, vamos comprar. A média móvel apontou para baixo, vamos vender. Não, ela não está antecipando movimentos. Ela vai reagir à medida que novos valores forem aparecendo, quando novos valores surgirem, ou seja, ela vai reagir aos seus movimentos de preço. A média móvel, ela tem como objetivo auxiliar o investidor a tomar as suas decisões, para você saber se os preços estão a favor da tendência, se os preços estão contra a tendência, como o mercado está, os preços estão acima da minha média ou estão acima da minha baixa, ou seja, ela vai te dar um parâmetro, ela vai te dar um viés de como o mercado ele vai estar estabelecido. Legal. Eu vou aqui agora ao lado direito da tela de você, da sua tela, perdão. Eu tenho aí praticamente 4 médias que eu gosto de utilizá-las. Primeiro, média de 9 períodos, média de 21 períodos, média de 50 períodos e média de 200 períodos. Só para você ter uma ideia, quando eu falo em gráfico diário, o que significa uma média de 9 períodos, né? Dentro de um gráfico diário. Eu tenho uma média móvel no gráfico diário. E qual que é a periodicidade dela? 9. O que significa? Eu vou olhar aquela linha para poder me balizar qual que é a minha média de negociação das últimas 2 semanas. Então perceba, 9 eu estarei, gráfico diário, eu vou pegar os últimos 9 pregões, que dá aproximadamente 2 semanas. Então você vai olhar os preços naquele momento, eles estão acima ou estão abaixo da minha média do mercado das últimas 2 semanas. O que representa a minha média de 21 períodos? Eu vou pegar 21 pregões, isso me representa aproximadamente um mês. Ou seja, quando eu coloco uma média de 21 períodos no gráfico diário, como que os preços eles estão naquele momento em relação à minha média praticada no mês? A minha média mensal dos preços está aproximadamente em X. O meu preço está acima daquele valor ou está abaixo daquele valor? Você conseguirá ter indícios e indicativos de como o mercado ele trabalha. Uma média de 50 períodos representa aproximadamente a média de 2 meses e meio. E uma média que eu particularmente gosto de utilizar, e ela é muito conhecida por investidores institucionais estrangeiros, que é uma média de 200 períodos, que representa ali aproximadamente 9 meses de negociação. Só para enfatizar e deixar uma coisa muito clara, tá? Não existe a regra de qual média ela é melhor. Existem médias, tem investidores, tem profissionais que utilizam médias de 17 períodos, de 32 períodos, de 34 períodos, de 144 períodos. Não existe uma média específica certa, tá? O que existe é aquela média que vai se adaptar ao seu perfil e aquilo que você vai enxergar. Uma sugestão: tente separar e tente aprender a utilizar uma média e seguir com ela até o final. Ah, hoje eu vou utilizar a média de 17 períodos, amanhã eu vou utilizar a média de 21. Não, agora eu vou utilizar a média de 34. Eu não aconselho você fazer isso. Igual, eu particularmente uso muito as médias de 21 e as médias de 200 períodos. Esporadicamente, eu incluo também a de 9 e a de 50. Então, assim, é o meu perfil, o perfil Danilo Zanini, eu utilizo as minhas médias de 21 e as minhas médias de 200 períodos. Não é que a média de 32 é melhor ou é pior. Existe aquela média em que você vai ficar
mais apto a estudar o mercado, a estudar os gráficos. Então, mais uma vez eu vou reforçar. Separe uma média de acordo com o seu perfil de investidor e tente utilizá-las até o final. Legal? Bom, eu vou agora apresentar para você a diferença das médias móveis aritmética e exponencial. Bom, qual que é a diferença entre elas? Eu vou começar a explicar a aritmética, que é a média mais fácil de ser explicada. Média móvel aritmética, ela também conhecida como uma média móvel simples. O que isso significa, Danilo? Vamos supor, eu vou pegar 21 pregões, tá? Eu vou pegar 21 fechamentos, vamos supor que seria um gráfico diário. Eu vou pegar 21 fechamentos de cada pregão, vou somar todos aqueles valores e irei dividir por 21. Maravilha! Somei todos os valores, dividi por 21, eu tenho uma média simples. Isso é uma média móvel aritmética. Então, esse é o conceito. A média móvel exponencial, ela tem um pequeno detalhe. Ela vai ter aí um peso. O que significa esse peso? Vamos supor o mesmo exemplo. Eu vou pegar o gráfico diário, eu vou pegar 21 fechamentos de pregões diferentes. Vou somar todos os valores e vou dividir por 21. Entretanto, os valores mais recentes, aqueles novos valores que incluíram no nosso cálculo, eles terão mais peso do que os últimos valores. Então, qual que é a diferença? A média aritmética, todos os valores têm o mesmo peso, é igual para todos. A média exponencial, ela vai somar todos os valores, porém, o peso dos valores mais recentes será maior. Tá? Então, os valores mais recentes terão pesos maiores para você somar naquele cálculo. Ou seja, ela é também conhecida como uma média móvel mais sensível. Então, se você tem uma forte movimentação em um único pregão, aquele valor daquele pregão ele vai ter muito mais peso do que os pregões anteriores e que vai impactar ainda mais na formação do gráfico. Bom, vamos lá agora falar um pouquinho sobre algumas periodicidades que particularmente eu gosto de olhar. Então, eu tenho aqui, eu olho praticamente 4 médias, tá? Apenas uma delas é uma média móvel exponencial. Gosto bastante de utilizar médias móveis simples. A única média que eu olho exponencial é a média móvel de 9 períodos. Ou seja, é uma média móvel bem sensível que vai reagir rapidamente às movimentações do curto prazo. Eu utilizo as médias de 21, 50 e de 200 períodos, ambas médias simples, tá? Ou aritméticas. Eu, particularmente, uso com mais frequência as médias de 21 e as médias de 200 períodos, ok? Só para você ter uma ideia de como essa média ela está colocada, esse daí é um gráfico, tá? Então, praticamente, esse é um gráfico que eu utilizo. Então, perceba, temos 4 médias. Temos uma média rosa, uma média vermelha, uma média cinza e uma média verde. Vamos aqui analisá-las individualmente. Essa média rosa, ela me representa a minha média de 9 períodos, ou seja, ela é uma média do curto prazo. Eu estou aqui com um gráfico diário. Então perceba, a minha média de 9 períodos ela é uma média do curto prazo. Ela está bem próxima aos preços. Então, à medida que o preço surge, ele estará bem próximo aí a minha média de 9 períodos, ou seja, a cada 2 semanas, eu estou olhando a minha média de negociação das últimas 2 semanas. A outra média é uma média intermediária, essa vermelha. A minha média vermelha, ela me representa a minha média de médio prazo, ou seja, uma média aproximadamente de um mês, ou de 21 candles, 21 períodos que eu separei. A média de 50 períodos, ela é uma média de 50 períodos, ela é considerada uma média de médio barra longo prazo. Ou seja, ela já tem uma sensibilidade um pouco menor, ela demora um pouco mais para poder reagir às movimentações dos preços. E olha aí essa última média que é a minha média verde. Ela é uma média que particularmente eu gosto de olhar uma média para o longo prazo. O mercado está acima ou abaixo do longo prazo. O mercado tem um viés de alta ou um viés de alta ou um viés de baixa aí pro mercado. Bom, gostaria de agradecer a você
por ter acompanhado esse vídeo. É uma videoaula explicando exatamente o que é uma média móvel. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Gostaria de convidar você, se gostou desse vídeo, dê um curtir, dê um like aí, comente aqui abaixo, que vai ser um prazer a gente trocar um pouco de experiências sobre o mercado financeiro e especificamente sobre médias móveis. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até mais.